Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Marcos, capítulo 2. Esse capítulo aqui é muito interessante, que relata as críticas dos fariseus em relação ao que Jesus está fazendo. Primeiro, Jesus cura um paralítico. E antes de curar o paralítico, ele diz: perdoados estão seus pecados. E eles ficavam assim, entre si, os mestres da lei, raciocinando no coração: este homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao homem, dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vai para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então, primeiro que Jesus perdoou o pecado daquele homem sem ele ter pedido perdão. Só o ato de fé daquele homem, de crer em Jesus, fez com que o Senhor Jesus perdoasse os seus pecados. Nós sabemos que a fé em Jesus, ela faz com que os nossos pecados sejam perdoados. E Jesus não remói. A gente que fica remoendo coisas. Jesus não remói nada. Ele falou: o que vocês estão remoendo no coração de vocês? Jesus resolve o problema. Nós gostamos de investigar. Por exemplo, nas terapias que a gente faz, a gente realmente tenta remoer mesmo. Procurar no passado, no interior, nos sentimentos, na criação, nos traumas. Remoer o passado para entender por que a pessoa está sofrendo hoje. Mas Jesus, em algumas vezes ele fez isso. Mas muitas vezes, a maioria das vezes em relação a pecado, ele não remói. Ele simplesmente perdoa e não entra nem no assunto mais. Seus pecados estão perdoados, viu? Mas eu não pedi perdão, mas seus pecados estão perdoados. O problema era perdão de pecados, então vamos perdoar os seus pecados, porque você creu em mim. Então agora levanta e anda. Então Jesus não remói. Os fariseus, os mestres da lei, gostam de remoer. Os religiosos gostam de remoer. Por que pecou? Pecou por isso. Fez isso, fez aquilo. É claro que a gente tem que falar de pecado, levar as pessoas ao arrependimento pela palavra de Deus, pregar o arrependimento, mas arrependimento não é necessariamente chorar e ficar lamentando. Arrependimento é você entender que aquilo que você está fazendo não é bom e o que você deve fazer então, a partir dali. É entendimento, muito mais do que ficar remoendo e lamentando. Tem pessoas que acham que arrependimento é todo mundo ficar chorando. Claro que pode acontecer esse mover do Espírito Santo, de o Espírito Santo vir e todo mundo se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados. Isso existe, isso acontece. Mas como a gente vê lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e eles falavam das grandezas de Deus. Então, ou seja, o arrependimento é uma das manifestações da ação de Deus, que é conduzir a pessoa ao arrependimento, é uma ação do Espírito Santo, mas também a questão da fé. Porque se você não crê,
Você vai ficar sempre se lamentando por aquilo que você fez. Você não vai sair daquele lugar. Jesus, olha o que Jesus falou aqui na frente. Os discípulos de João, versículo 18, e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, ou em odre velho. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, se põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Então, Jesus está falando o seguinte: eles estavam jejuando. Jejum não é necessariamente algo que se faz para Deus. Jejum é uma prática, uma disciplina espiritual para a gente fortalecer o nosso espírito, enfraquecer a nossa carne. O jejum é uma disciplina para você aprender a disciplinar o seu próprio impulso, você aprender a dominar suas próprias vontades. Não é necessariamente fazer isso para Deus. Como a gente vê lá em Isaías 61, está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para. Aí ele fala: curar, pregar, libertar. E depois ele fala assim: para tirar, para dar uma coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vamos ler lá onde está escrito? Isaías 61. Isaías 61. Vamos ler lá. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ou curar. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E eles são chamados cavalos de justiça plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Vamos entender aqui. Olha o que Jesus falou aqui no Novo Testamento, que a gente leu. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando de uma prática antiga, de um costume antigo, que não serve mais. Qual que era o costume dos judeus? A forma dos judeus buscarem a Deus era essa. O que eles faziam quando eles queriam buscar a presença do Senhor? Eles vestiam roupas de pano de saco, faziam jejuns, vestiam roupas de pano de saco, cobriam a cabeça com cinzas e pranteavam, choravam. Essa era a forma de buscarem ao Senhor. Esse era o costume deles. Jejum, pano de saco,
cinzas e choro. Esse era o jeito de buscar a Deus. Só que Jesus está falando, eles estão questionando ele sobre o jejum. Por que é de jejum, vocês não jejum? Não que o jejum não exista mais, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas Jesus está dizendo que ele estava aqui, o próprio Deus estava aqui, pessoalmente. Então não era necessário buscá-lo, porque ele estava ali. Ele já estava aqui. Eles faziam isso, esse jejum, com o intuito de buscar a presença. Mas a presença já estava aqui. Então não precisava de buscar. Se eles estavam perto de Jesus, eles não precisavam de buscar. Eles não precisavam de jejuar, de chorar, de lamentar, de prantear, porque o Senhor estava ali. Ele falou, o noivo está aqui. O que vocês têm que fazer? Se alegrar. Você vai chorar? Por exemplo, o seu amigo que você gosta tanto vai casar, na hora do casamento, você vai ficar chorando? Você vai vestir uma roupa de pano de saco na hora do casamento do seu amigo? Vai colocar cinza na cabeça e vai ficar chorando num canto? Jamais. Só uma pessoa maluca que ia fazer uma coisa dessa. O que você vai fazer no casamento do seu amigo, do seu melhor amigo? Você vai festejar junto com ele, você vai celebrar, você vai se alegrar com ele, não é? É isso que Jesus está dizendo. Que o Novo Testamento, a nova aliança, ela é diferente da antiga. A antiga aliança, Deus não estava perto. Nós não tínhamos um caminho aberto para Deus. A gente chegava a Deus por meio de choro, de lamento, de sacrifício de animais, de jejuns. Não estou dizendo que não tem que fazer jejum, mas o jejum hoje é outra história. Não é o mesmo ritual deles, é um outro tipo de jejum. É um jejum mais para enfraquecer a nossa carne do que para buscar a Deus. Então, o hábito dos judeus, o costume da antiga aliança era essa: buscar a Deus com pano de saco, cinzas e choro, espírito angustiado. Mas ele está dizendo que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, sobre Jesus, para mudar a forma da gente se relacionar com Deus, para mudar todas as coisas. Agora, o Espírito do Senhor não vai vir para trazer pranto e lamento. O Espírito do Senhor foi colocado sobre Jesus para trazer o contrário. Ao invés de trazer más notícias, como muitas vezes os profetas faziam no Antigo Testamento, notícias ruins. Normalmente o profeta, quando vinha, ele aparecia com uma profecia, era sempre uma notícia ruim do pecado deles, que aconteceu alguma coisa. Mas o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus, não era para remover pecados, era para tirar os pecados. Não era para acusar nem condenar, era para salvar, era para trazer boas notícias, para curar os quebrantados de coração e não para esmagar a cana que já está quebrada, para pôr em liberdade os cativos, tanto os cativos do diabo quanto os cativos do pecado. Ele veio para libertar e não para acusar. Porque os profetas, eles não libertavam ninguém. O Espírito do Senhor vinha sobre o profeta não para libertar pecados, pessoas, nem para curar. Alguns casos houve cura no Antigo Testamento, mas não era natural os profetas curarem pessoas, libertarem de demônios, libertar do pecado, ou fazer milagres, ou faziam milagres, mas não era a mesma coisa da nova aliança. E perdoar pecados, não existia isso. O Espírito do Senhor vinha sobre o profeta para entregar uma mensagem e normalmente as mensagens eram mensagens muito duras ou falando do futuro. Então, mas o Espírito do Senhor veio sobre Jesus para começar uma nova aliança.
E não é uma nova que vai mudar, é uma nova e eterna aliança, onde tudo será diferente. É o mesmo Deus, mas Ele mudou todas as coisas. Aquela aliança onde o Espírito do Senhor vinha sobre um profeta só para acusar e falar de pecados, esse Espírito, o Espírito do Senhor veio sobre Jesus para pôr em liberdade aqueles que estão no pecado, para pregar boas notícias aos pobres e não más notícias. Ele veio para proclamar o ano da bondade do Senhor. Mas também veio falar sobre a vingança de Deus? Também. Não estou dizendo que o Espírito Santo não fala sobre a condenação eterna, não. Ele fala também, mas principalmente sobre a graça. Então o Espírito do Senhor, ele veio para tirar a gente do cativeiro e nos levar para o reino dele. O reino do Filho do seu amor. Então, ele veio para mudar as coisas. Não é mais jejum, choro, cinza, vestes de pano de saco. Porque a veste de pano de saco é uma veste de humilhação. Olha o que o Espírito Santo veio fazer. Através de Jesus. Através do Senhor Jesus. Ele veio para falar boas notícias, para curar, libertar e consolar, proclamar o ano da bondade do Senhor, que é o tempo da graça de Deus, também para falar sobre o dia da vingança, mas para consolar todos os que andam tristes. Na antiga aliança, a forma de buscar a Deus era choro, era tristeza. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Jesus para tirar esse costume de achar que nós só podemos buscar a Deus através de choro, de lamento, de cinzas e de pranto. Que o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus para produzir em nós não mais choro, não mais espírito angustiado, não mais cinzas no lugar do choro. Consolo, no lugar da tristeza, consolo, no lugar do choro, uma bela coroa, e dar a todos os que choram uma bela coroa, ao invés de cinzas. Os judeus não tinham o hábito de pôr cinzas, o Espírito Santo veio para tirar cinzas, acabar com esse negócio de cinza na cabeça. Você agora não vai pôr cinzas na sua cabeça. Jesus veio para colocar uma bela coroa na sua cabeça, para você ser rei e sacerdote com ele. Vestes de louvor, óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito deprimido. Então, Jesus veio mudar as coisas, a religiosidade da época. Eles estavam acostumados só com jejum, com pranto, com cinzas, com choro, com lamento e com acusação de pecado. Tanto que eles não conviviam com os pecadores, eles se afastavam dos pecadores. E quando Jesus veio comendo com pecadores, chamando pecadores para trabalhar com ele na obra, e Jesus curando pecadores, fazendo milagres para pecadores, e Jesus não jejuava, Jesus comia, bebia, era alegre, festejava. E a religião judaica mostrava uma outra coisa, uma outra forma de se relacionar com Deus, que era um relacionamento de tristeza, de condenação, de jejum, de choro, de cinza, de sempre se sentir culpado, de sempre estar com o peso da culpa nas costas e sempre andar nessa sensação de como eu sou um pecador. Entende a diferença? Jesus veio trazendo uma outra visão de relacionamento com Deus, de alegria, de vitória, de bênçãos. Não tô falando de teologia da prosperidade, não. Estou falando de uma outra visão que ele veio dar para nós. Não mais
simplesmente de fazer a gente ficar triste o tempo todo, achando que a nossa tristeza é que agrada a Deus, como se Deus gostasse que a gente ficasse triste, como se Deus gostasse da gente sofrer. Eu tenho que sofrer para Deus ter misericórdia de mim, eu tenho que ficar aqui com muita fome, passar muita fome, chorar muito, e depois que eu chorar muito, 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 Deus vai se compadecer de mim e vai ter misericórdia. Mudou, as coisas mudaram. Jesus sofreu sim no nosso lugar, para que hoje a gente tivesse o quê? Óleo de alegria ao invés de pranto, uma coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, para que nós tivéssemos cura ao invés de doenças, para que a gente tivesse libertação ao invés de opressão. Jesus veio mudar as coisas. Então Jesus falou aqui, não se coloca remendo de pano novo em roupa velha. Ele está dizendo o seguinte, eu não vim remendar a lei de Moisés. Ele veio cumprir a lei, mas ele veio começar uma nova aliança. Ele não veio remendar a antiga. Ele não está pegando coisas da antiga e tentando dar uma melhorada. Não, é nova, é tudo novo. É uma nova aliança, é um vinho novo em odres novos. O odre tem que ser novo. O vinho novo é o Evangelho. E nós temos que ser pessoas novas. Nós não podemos nos apegar ao vinho velho. Ele falou que ninguém, tendo bebido o vinho velho, vai gostar do vinho novo. Porque ele diz que o vinho velho é melhor. Porque esse é o que as pessoas dizem, né? Que vinho velho, quanto mais velho, melhor, né? Mas o vinho novo de Jesus é muito melhor. O que Jesus faz é muito melhor. A gente vê nas bodas, né? Quando Jesus fez o primeiro milagre, ele trouxe um vinho novo que ele tinha acabado de produzir e ele era muito melhor do que o vinho velho. Aquilo ali representava o Evangelho, o vinho novo. E vinho, gente, embora os crentes tenham pavor de vinho, de bebida alcoólica, Jesus transformou água em vinho alcoólico. É difícil de aceitar isso, mas é a verdade. E o vinho produz o quê? Alegria. Jesus está dizendo que o Evangelho veio para produzir alegria e não tristeza. A única tristeza que o cristão tem que ter e precisa ter é o arrependimento, mas nada de lamento, porque ficar lamentando não resolve o problema. Você vê que o arrependimento de Jesus era totalmente diferente dos judeus. O arrependimento dos judeus era sempre pano de saco, cinza, choro e lamento. E ficavam chorando dias e dias e dias e dias chorando. Jesus não. Jesus, quando ia perdoar o pecado de alguém, ele só virava para a pessoa e falava assim, estão perdoados os seus pecados. Vai e não peques mais. Era, como se diz, rápido. Não tem esse negócio de ficar chorando para Deus se comover com o seu choro. E quem sabe ele te perdoa se você chorar muito, se for muita lágrima, muito jejum, muita lágrima. Quem sabe ele te perdoa. Não, Jesus não fazia isso. Jesus perdoava a pessoa, às vezes sem ela nem pedir perdão. O paralítico nem pediu perdão. Jesus falou, tá perdoado. A mulher adulta, ele virou e falou, vai, não peques mais. Ela nem pediu perdão. Então, o modus operandi de Jesus não é que Deus mudou, não. A aliança mudou. É diferente da antiga. Agora é vinho novo, gente. Não tem esse negócio de ficar chorando, não. A gente pode chorar, não tô falando que é pecado chorar, não. A gente tem que chorar, tem horas que a gente tem que chorar. O choro é uma forma de defesa do nosso organismo, é uma forma da gente desabafar as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos problemas. Tem que chorar quando você precisar de chorar. Não deixa ninguém falar que chorar é pecado, não. Tem nada disso. Jesus chorou várias vezes. Mas eu tô dizendo que para Deus te perdoar, você não precisa ficar chorando. Que choro não é a mesma coisa que arrependimento. Tem gente que quer fazer os outros chorar porque você tem que chorar,
Se você não chorar, é porque você não está arrependido. Então, o modo operante do evangelho não é o mesmo do judaísmo. Era choro, jejum, pranto, veste de roupa de pano de saco, cinza na cabeça, para ver se Deus ouvia você. Quem sabe Deus te ouve, se você chorar muito, talvez se derramar 10 litros de lágrima, quem sabe Deus vai se comover das suas lágrimas e vai te perdoar. Mas o vinho novo não é igual ao antigo. A forma de Jesus agir agora é diferente. Ele age por meio da fé. Não é por meio de tanto que a gente chora. Não estou falando que a gente não pode chorar. Eu estou dizendo que não é pelo tanto que você chora. Não é pelo tanto que você está triste. Não é pelo tanto que você está amargurado. É pela fé. É você crer no Filho de Deus. E pronto. É só isso. Só. Não precisa de vestir pano de saco, de pôr cinza na cabeça, de ficar chorando, jejuando, para ver se Deus te ouve. Ele não disse isso, ele falou: todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Pedi e recebereis. Todo mundo que chegou a Jesus, não teve ninguém que ele perguntou para eles: e aí, você fez jejum? Quais são os seus pecados? Deixa eu ver o que você está fazendo de errado para ver se eu posso te atender. Você está de jejum? Você leu a Bíblia? Ele não fala nada. Ele simplesmente fala assim: seja feito conforme a sua fé. Ele abriu para nós um caminho, um novo e vivo caminho para Deus. Não tem esse negócio de ficar: eu tenho que chorar muito para Deus me atender. Eu tenho que jejuar muito para Deus me atender. A gente dificulta o caminho. Não vamos dificultar o caminho. O caminho foi aberto, o caminho está aberto. Todo crente, você já reparou, quando vai falar de Jesus, do caminho, da vida eterna, ele sempre fala assim: mas a porta é estreita. Gente, a porta é Cristo. Parece que as pessoas querem assim, tipo assim, te desanimar, mas a porta é estreita, o caminho é apertado. Não, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas a porta é Cristo. Jesus é a porta e o caminho. É Ele que te dá a vida, não é você. Não é o tanto que você chora, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você faz, é Ele que te salva. Então, o Novo Testamento, a nova aliança é o vinho novo, é a roupa nova. Jesus não veio pegar um remendo novo, de pano novo, para colocar na antiga aliança e tentar melhorá-la. Não, ele veio fazer uma roupa nova, uma nova aliança. Uma nova aliança baseada em novos mandamentos. Não que a gente despreze todos os mandamentos do Antigo Testamento. Não, Jesus repetiu os mandamentos morais, a lei moral. Jesus repetiu. E até dificultou um pouquinho mais as coisas, em alguns casos. Mas aquele modo de se relacionar com Deus por meio do medo, do choro, do pranto, da tristeza, não é mais o mesmo. Hoje Deus está perto. Antes, Deus não estava perto. Ele falou: pode por acaso o amigo do noivo chorar enquanto o noivo está com ele? Não, quando você estiver perto de Jesus, pela fé, você não precisa chorar, você precisa crer. Antes, eles não tinham essa base da fé, a base deles era a obediência à lei de Moisés. E a consciência deles vivia os acusando, porque eles sabiam que não estavam cumprindo toda a lei. Por isso que eles choravam, eles tinham que chorar. Mas agora nós estamos num nova e eterna aliança, que ele falou: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos o Consolador que não está aqui, não é para ficar acusando você, mas é para poder cuidar de você, te ensinar todas as coisas, te conduzir no caminho, não é para fazer você ficar triste. Quando falaram de João Batista, aí
Eu acho que no outro livro, que não sei se é Mateus ou Lucas, ele fala, olha, João veio com a pregação dura, né? Não comia, não jejuava, né? Não comia, não bebia, e vocês diziam que ele tinha demônio. Agora vem o Filho do Homem que come, que bebe, e vocês dizem que ele tem demônio também, que ele é amigo de publicanos e meretrizes. Vocês estão igual aquelas crianças que ficam na praça, tocam lamentação e vocês não choram. Tocam músicas alegres, né? E vocês não dançam. Ou seja, a antiga aliança até João Batista, porque a lei perdurou até João. Depois é pregado o anunciado reino dos céus. João veio falando de coisas duras para vocês chorarem, e vocês não choraram. Agora vem o Filho do Homem cantando músicas alegres para vocês festejarem, e vocês não querem também. O que vocês querem? Vocês querem que eu mande um profeta para ficar falando de pecado de vocês, acusando vocês? Ou vocês querem o Filho do Homem que veio para salvar, perdoar, restaurar, fazer vocês serem filhos de Deus, terem o acesso livre à presença de Deus, não pelas suas obras, mas pela fé nele, e ele de graça vai dar para vocês o direito a ter tudo o que Deus tem. O que vocês querem? Vocês não sabem o que vocês querem. Vocês querem ficar chorando por causa dos seus pecados, vestindo pano de saco e cinza, ou vocês querem vestes de louvor e celebrar e festejar e aproveitar aquilo que a graça de Deus fez, que o Senhor fez através de Jesus? O que vocês querem? Porque todos dois vocês não queriam. Os profetas vinham fazer você chorar, vocês não queriam. Agora eu chego com alegria, tratando todo mundo igual, perdoando o pecado de todo mundo, libertando todo mundo, curando todo mundo, e vocês também não querem. O que vocês querem? A nova aliança, ela não trata de choro nem de lamento. Não estou falando que a gente não pode chorar, estou falando que Jesus não veio para fazer você chorar. A não ser que seja de alegria. É lógico que a gente vai chorar de tristeza. Estou falando que a gente não chora de tristeza. Mas eu estou falando que o objetivo da nova aliança não é a forma de buscar a Deus na nova aliança, não é igual à da antiga. Porque Deus não estava perto. Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Ele está perto. Antes ele estava longe, o caminho estava fechado. Agora nós temos um novo, vivo caminho, um livre acesso a Deus. Nós não precisamos de chorar para Deus nos ouvir, não preciso de ficar pondo pano de saco e cinzas para Deus ter pena de mim. Hoje eu não chego a Deus com medo mais, porque nós não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Paizinho, você é filho, você agora vai se assentar à mesa com seu pai, você tem livre acesso ao seu pai. Você não é mendigo, você não é escravo, você não tem que fazer por merecer. Você precisa crer no Filho de Deus e ponto. Acabou. É isso. Mas é muito bom para ser verdade, mas é boas novas, boas notícias. Jesus fez o que a gente não podia fazer. Quer coisa melhor do que essa? Jesus veio fazer aquilo que eu e você nunca poderíamos. Os judeus conseguiam bênçãos de Deus quando eles ficavam chorando, jejuando, aquela tristeza. Aí eles conseguiam a misericórdia, a pena de Deus. Deus teve pena de você. Hoje Deus não age só na pena, ele age na graça. E a graça de Deus é um dom, é um presente, não por causa do tanto que a gente chora, mas por causa do que Jesus fez na cruz por nós. Então nós nos tornamos dignos por causa do sacrifício e sofrimento do Filho dele. Não é pelo tanto que a gente chora. Não é pela cara de coitadinho que a gente faz. Não é pela oração. Aquela oração, sabe? Para tentar convencer Deus de que ele precisa, que você é muito coitadinho. Não, você é filho. Você se tornou filho de Deus. Você tem livre acesso. Então, a nova aliança é diferente. E os judeus, os mestres da lei, não estavam acostumados com isso. Na verdade, ninguém tinha visto isso. Como assim? Um profeta, entre aspas, né? Eles achavam que Jesus era um profeta.
Um profeta totalmente diferente dos outros. Um profeta que não fica só falando de maldição. Um profeta que veio trazer cura para todos os pecadores. Que independente do que a pessoa fizesse, ele abençoava. Independente se a pessoa era um ladrão, uma prostituta, um assassino, sei lá o quê. Ele não perguntava o que a pessoa era, ele simplesmente curava, fazia milagres, abençoava a pessoa, independente do que ela fazia. Jesus escolhia os piores, os menos favorecidos para andar com ele, para estar com ele, para comer com ele. Nunca se viu um profeta como esse. Porque ele está mostrando que a nova aliança, ela não depende daquilo que a gente é, mas daquilo que ele é. Ele vem mostrar a bondade dele, porque nós não temos nada de bom. Então, o vinho novo é o evangelho. Mas para você viver no evangelho, você tem que ser um odre novo. Você tem que parar de ficar apegado ao vinho velho. As velhas práticas da religião, que diz que Deus só vai te ouvir se você fizer muito sacrifício, se você chorar muito, se você jejuar muito, se você fizer cara de santo. Não. Seja sincero, honesto. Ele disse, o meu pai, agora chegou um novo tempo. Qual que é o novo tempo? Em que os adoradores adorarão o Pai. Não é o templo de Salomão, não é não sei na onde, tal lugar assim, que era o costume da religião, não. Eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura, pessoas que adorem integralmente do seu coração, em verdade, em sinceridade. É esses que o Pai procura. Não mais com cara de religiosidade, mas com um coração honesto, verdadeiro, mostrando para Deus quem você é e não fingindo ser o que você não é. Então, esse é o vinho novo. O vinho novo, gente. Quem bebe vinho... Lógico que existe gente que bebe vinho para chorar. Mas o primeiro estágio do vinho... Se você for olhar a questão da bebida, tem os estágios da bebida. O primeiro estágio do vinho que você bebe é a alegria. Agora, se você beber muito, vai chegar um ponto da tristeza. Então, como a Bíblia proíbe a gente de beber muito, então Jesus quer que você beba só até o ponto da alegria. Passou disso, já não é saudável. Então, ele quer que você... Ele compara a nova aliança com o vinho, gente. Ele não compara a nova aliança com suco, com refrigerante. Ele compara a nova aliança com o vinho. Porque o vinho produz uma sensação de alegria, de bem-estar. O evangelho veio trazer pra gente coisa boa. Nos trazer alegria e não pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Você tem que jejuar? Tem. Para quê? Para enfraquecer sua carne, mas não para que Deus te ouça. Ah, porque se eu não jejuar, Deus não vai me ouvir. Jesus em momento nenhum disse isso. Que se você tem que jejuar para Deus te ouvir. Onde que está escrito que você tem que jejuar para Deus te ouvir? Você tem que crer. Então, nós temos que deixar o velho. Porque Jesus não veio para pôr remendo. Ele veio para nos dar uma veste nova. E não é uma veste de espírito angustiado. É uma veste de louvor. Não é um pano de saco, mas é uma veste gloriosa. Como o pai fez com o filho, né, na parábola do filho pródigo. Ele chegou todo sujo. E o pai nem discutiu com ele. Você viu o pai falando, você não deveria ter feito isso, hein? Por que você fez isso? Por que você pecou? Tá vendo? Bem feito, eu te avisei. O pai não falou nada. Ele simplesmente abraçou seu filho e imediatamente trocou as vestes dele, trouxe dignidade, fez uma festa para ele. Isso é o evangelho, gente. Evangelho não é para ficar lamentando coisa do passado, não. Passou, acabou. Vai, não peques mais. Bora para frente, esquece o passado, deixa as coisas para trás e vamos olhar para frente. Isso é o evangelho. A religião adora ficar remoendo coisa. Mas Jesus não. Jesus fala assim, vamos olhar para frente, vamos? Vamos fazer diferente a partir de agora? Então vamos lá, não importa o que passou não, vamos olhar para frente. Que é isso o que importa. Amém? Que
Que o Senhor Jesus te abençoe e que o vinho novo, você possa beber o vinho novo de Jesus, que ele é muito melhor. Como um vinho novo, como um óleo fresco, ele vem a nós, trazendo seu renovo. Ele vem a nós, trazendo sua justiça. Ele vai trazer a eterna alegria. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto e dor. Ele fará tudo novo, o tempo do luto já passou. Como um vinho novo, como um óleo fresco, ele vem a nós, trazendo seu renovo. Ele vem a nós, trazendo sua justiça. Ele vai trazer a eterna alegria. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto e dor. Ele fará tudo novo, o tempo do luto já passou. Tua vontade entre nós. Venha o teu reino sobre nós. Faz a tua vontade entre nós. Como um vinho novo, como um óleo fresco, ele vem a nós, trazendo seu renovo. Ele vem a nós, trazendo sua justiça. Ele vai trazer a eterna alegria. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto e dor. Ele fará tudo novo, o tempo do luto já passou. Como um vinho novo, como um óleo fresco, ele vem a nós, trazendo seu renovo. Ele vem a nós, trazendo sua justiça. Ele vai trazer a eterna alegria. Não haverá mais morte, não haverá mais prazer.